Dívidas ocultas, um dos maiores escândalos de corrupção de todos os tempos. Um escândalo financeiro que destruiu a economia de Moçambique, que envolve crimes de branqueamento de capitais e suborno. Os envolvidos são, em sua maioria, altos funcionários do governo e filho de um ex-presidente de Moçambique. A corrupção surge de uma série de acordos feitos em 2013 e 2014, quando 3 empresas estatais contraíram empréstimos de mais de 2 bilhões de dólares feitos em segredo com a ajuda do banco de investimento Credit Suisse e VTB. Nesse episódio, falamos sobre a fraude que destruiu a economia de um dos belos países do mundo, com pessoas incríveis e belas, Moçambique, mostrando como a ganância desenfreada colocou em risco esse belo país, tornando-se num dos mais pobres do planeta. Em 2013, 3 empresas estatais fizeram empréstimo, alegadamente, para ajudar a construir uma nova frota pesqueira. Mas, em vez disso, o dinheiro foi gasto em navios militares e outros milhões de dólares foram para bolsos do presidente e seus subordinados em um esquema de corrupção. O escândalo surgiu em 2016, quando o The Wall Street Journal decidiu publicar uma reportagem sobre a frente de 3 empresas recém-criadas em Moçambique, que contraíram dívida de 2,4 bilhões de dólares com o Credit Suisse, que negociaram com alguns investidores nos Estados Unidos. Os investidores nos Estados Unidos começaram a denunciar a fraude no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que iniciou a investigação, e assim o FMI e o Banco Mundial suspenderam o financiamento a Moçambique, o que desencadeou o incumprimento da dívida soberana e a moeda. O The Wall Street Journal teve acesso à informação e basicamente divulgou toda a fraude. Antes disso, ninguém sabia de nada e tudo tinha sido mantido em segredo. Há 19 réus conhecidos nesse julgamento e foram acusados de corrupção. Então, eventualmente, disse que todos que estão em julgamento estão sendo condenados. Mas é um número significativo de pessoas envolvidas nessa fraude relacionadas com o ex-presidente Armando Guebuza, altos ministros, pessoas da segurança e dos bancos na Europa. Em Moçambique, a terra das mais belas e incríveis praias do mundo inteiro, com gente que nunca solta o sorriso dos seus rostos, as primeiras 2 décadas do século XXI foram impressionantes. A pobreza começou a cair acentuadamente e, de repente, a procura de infraestruturas e projetos de todos os tipos fez com que o governo corresse para os mercados em busca de fundos. Os mercados abriram os braços com a ilusão de compartilhar uma parte dessa enorme onda de prosperidade. Moçambique estava a tornar-se numa das economias mais brilhantes de todo o continente africano. Na costa norte, do outro lado da fronteira com Tanzânia, pintava um quadro muito promissor para Moçambique. Durante a primeira década deste século, o crescimento econômico de Moçambique foi de cerca de 7% por ano. E veja que isso foi antes do começo da exploração de uma das maiores descobertas de gás natural do mundo. Para se ter uma ideia, em 2010 a economia de Moçambique situou-se em cerca de 10 bilhões de dólares. As previsões do FMI sugerem que em 2021 chegaria aos 30 bilhões de dólares e aos 75 bilhões de dólares em 2025. Sim. Ainda assim, o tornou um país muito pobre e a realidade tem sido totalmente diferente. Vamos explicar porquê. Adivinhe, amigos, em 2021 a economia deste belo país da África Austral foi inferior a 16 bilhões de dólares. E embora se espere que as coisas melhores, os números ainda ficarão bem inferiores à previsão inicial, como vamos mostrar nesse vídeo. E mesmo nos últimos anos, a trajetória tem sido muito diferente do esperado, porque em vez de boas notícias, o país enfrentou um incumprimento, um enorme ajustamento orçamental e uma fuga de capitais. A questão é, por quê? Por que a realidade foi tão diferente da projeção inicial? Bom, a explicação mais simples tem a ver com uma operação financeira, um esquema de corrupção que fez a economia deste belo país enfrentar um terrível pesadelo. No ano de 2010, as coisas iam muito bem para Moçambique. A economia começou a decolar, os campos de gás prometiam lucros ilimitados. Mas, em determinado momento daquele ano, ocorreu uma série de reuniões e acordos que marcariam o futuro do país por mais de uma década. Executivos da Privinvest, uma conhecida empresa de construção naval franco-libanesa, juntamente com executivos do Banco Suíço, Credit Suisse e altos funcionários do governo, colocaram uma proposta de negócios sobre a mesa. Na altura, os mercados estavam a abraçar os elevados rendimentos em todo o continente africano, e Moçambique estaria em breve a explorar os seus enormes depósitos de hidrocarbonetos. Então,
o que deu errado? O país poderia emitir uma enorme dívida para financiar o desenvolvimento de novos setores produtivos. Afinal, o gás natural em breve pagaria todas as contas. Todas as partes, unidas pelo banco russo VTB, começaram a trabalhar para criar uma enorme indústria pesqueira no país. Bom, o problema é que os interesses de Moçambique nunca estiveram em cima da mesa. Durante os 3 anos seguintes, o governo de Moçambique criou 3 empresas públicas: Ematum, Mozambique Asset Management e Pro-Indicus. Só para te surpreender, os 2 principais acionistas ou proprietários diretos eram o Ministro da Defesa e o Serviço de Inteligência e Segurança. Sim. O mesmo em que o atual presidente fazia parte. O fato é que, uma vez formados, entre 2013 e 2014, o Banco Suisse Credit Suisse e VTB russo organizaram uma onda de financiamento para fazer avançar estes projetos. No total, mais de 2 bilhões de dólares foram financiados. Um valor que pode parecer pequeno até perceber que representava quase 15% de todo o PIB de Moçambique e mais de 20% de toda a dívida externa em apenas 3 operações. Desses mais de 2 bilhões de dólares, quase metade consistia em títulos colocados no mercado internacional com rendimento de 8,5%. Uma lucratividade que os tornou um grande sucesso e a demanda superou várias vezes a oferta. Mas a realidade, a dura realidade é que tudo não passou de uma espécie de grande corrupção para espoliar um dos países mais pobres do mundo. Por exemplo, as partes envolvidas aproveitaram-se do fato do investimento em África estar em voga para realizar esta operação bizarra. Os 2 bancos que administraram o negócio embolsaram cerca de 200 milhões de dólares em taxas e comissões bancárias. Ups! E isso significa que quase 10% de todo o financiamento foi para os bancos que administraram o negócio. 10%. Totalmente desproporcional. Além do mais, o prospecto e os estudos de viabilidade eram uma pura ficção científica. Por exemplo, na parte dos acionistas finais das empresas de pesca propostas, os investidores internacionais foram informados de que Moçambique pescava cerca de 200 mil toneladas de atum por ano. A realidade é que, de acordo com o Gabinete Nacional de Pescas, as capturas em 2013 entre navios estrangeiros e nacionais ascenderam a apenas 6 mil toneladas. Então, de 200 mil para 6 mil. Além disso, as estimativas da receita foram baseadas na venda de atum por mais de 10 mil dólares por tonelada, um preço totalmente irracional no mercado atacadista. Mas querem saber, amigos? Ninguém se importou. Ok, vocês têm de saber uma coisa. Investir em África, na maioria das vezes, os detalhes eram a última coisa que passava pela cabeça de alguém. E entre os investidores estavam entidades tão importantes como o Banco Comercial Português e o United Bank for Africa. O fato é que todos receberam sua parte, excepto os próprios moçambicanos. Estou a falar do povo em geral. Os políticos, claro, receberam muito dinheiro. Ok, os bancos emissores embolsaram 200 milhões de dólares. Os militares, liderados pelo atual presidente, Filipe Nyusi, gastaram a maior parte dos fundos obtidos não em barcos de pesca, mas em barcos e equipamentos militares. E a empresa proprietária dos barcos os vendeu por um preço bem alto. E claro, os políticos não ficaram fora da questão. Ferraris, Rolls-Royce, BMW, até mesmo um avião vindo da França carregado com 7.400 garrafas de vinho foi documentado. E acima de tudo, muito dinheiro para os políticos. Até essa altura, Moçambique era pobre só para algumas pessoas. No total, as auditorias estimaram que o dinheiro destinado diretamente aos subornos totalizava até 500 milhões de dólares. As empresas de atum foram criadas não para funcionar, mas como veículos para alimentar a corrupção, e os políticos cobriram seus suculentos subornos. A ideia era que os lucros do gás pagariam essa lacuna no orçamento público e ninguém notaria nada. Foi por isso que a dívida foi mantida em segredo e não foi incluída nas contas do governo. Percebe, amigos? Foi por essa razão que é conhecida como dívida oculta, a dívida secreta. O grande problema é que quando o dinheiro do gás não chegou, tudo começou a desmoronar e as coisas ficaram feias, principalmente para os políticos. Em 2016, quando o The Wall Street Journal publicou todos os detalhes sobre a dívida contraída, a realidade foi tremenda. Os doadores internacionais ou o próprio FMI suspenderam imediatamente as suas contribuições, reduzindo as receitas do governo moçambicano. Basicamente, amigos,
Todos os países que não têm dinheiro pedem emprestado a uma entidade chamada Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, FMI, para investir em seus países e conseguirem sobreviver. Agora, Moçambique não teria mais esses empréstimos. E isso, por sua vez, significava que o governo agora não conseguia pagar as contas. Então, é exatamente aqui onde as coisas começaram a ficar bem feias para Moçambique, porque veio o calote espetacular, o colapso dos gastos públicos, a crise econômica, a fuga de capitais e a desvalorização da moeda, o metical. A dívida tornou-se impagável, o crescimento do PIB despencou, o desemprego disparou e quase 2 milhões de pessoas caíram debaixo do limiar da pobreza. Os tuna bonds eram muito complicados. Como resultado desta operação, o peso da dívida em relação às receitas do Estado aumentou mais de 6 vezes. Para se ter uma ideia, de acordo com o Centro de Integridade Pública de Moçambique e o Instituto Christian Michelsen na Noruega, o custo econômico ultrapassou 11 bilhões de dólares, o equivalente a todo o produto interno bruto de Moçambique em 2016. Um desastre que castigaria o país durante anos e se tornou um novo pesadelo para o Credit Suisse, um banco marcado ultimamente por escândalos. Moçambique está agora a sofrer com o escândalo dos tuna bonds do Credit Suisse. O banco suíço foi multado em 475 milhões de dólares. Há muitos litígios nos tribunais ingleses no mercado e isso não vai desaparecer. Na verdade, vai continuar indefinidamente. Natasha Harrison, sócia-gerente da Boyce Leader Flexner, um escritório de advocacia nos Estados Unidos que processou o banco suíço em nome de vários credores, disse que toda a operação está agora em tribunal, mas o dano foi feito. O conluio de grandes bancos, políticos e empresários inescrupulosos, juntamente com a falta de atenção aos detalhes dos investidores internacionais, causou uma enorme catástrofe em um dos países mais pobres do mundo. Então, aqui está o vídeo mais pedido pelos seguidores, o mais esperado, as dívidas ocultas de Moçambique. Amigos, lembre-se de prestar atenção aos detalhes. Desconfie da falta de transparência e de lucros fáceis, pois eles podem acabar se transformando em um grande pesadelo. Mas agora é sua vez. Você acha que o povo de Moçambique deveria pagar essa dívida enorme de mais de 4 bilhões de dólares no total, com juros? Um dinheiro que enriqueceu apenas um grupo de amigos corruptos e seus filhos? Ok, do meu lado, deixe-me ser claro. Não, uma dívida oculta não deve e nunca deveria ser a responsabilidade do inocente povo. Povo esse que já sofre com salário mínimo e a falta de infraestrutura básica. Como esse tipo de fraude poderia ser evitado? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de nos seguir para mais vídeos como este. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!